Bom dia, turma do oitavo ano. Espero que estejam todos bem. Professora Lane falando. Nossa aula hoje é sobre o Iluminismo. O Iluminismo, também conhecido como século das luzes e ilustração. O que foi o Iluminismo? Foi um movimento intelectual que ocorreu na Europa no século XVIII. Os intelectuais que participaram desse movimento consideravam que a época em que viviam era marcada pelo obscurantismo e por isso pretendiam trazer à luz novos conhecimentos, iluminando o pensamento da sociedade. Ideias iluministas. Os pensadores iluministas acreditavam que o conhecimento e o uso da razão era o melhor caminho para a sociedade alcançar a liberdade. Eles questionaram as bases do antigo regime, criticando o poder despótico dos reis absolutistas, que se mostravam um grande empecilho para o desenvolvimento das ideias que defendiam. As ideias iluministas tiveram grande repercussão e influenciaram diferentes movimentos sociais pelo mundo, como a Revolução Americana e a Revolução Francesa. As ideias iluministas também influenciaram algumas rebeliões no Brasil, como a Conjuração Baiana e a Conjuração Mineira. Nós temos aí a imagem do Salão Literário em Paris, na França, que era um local onde regularmente se reuniam homens e mulheres para discutir os mais variados assuntos, principalmente os ligados à literatura e à filosofia. Os precursores do iluminismo, o método científico. Os pensadores do século XVII renovaram a maneira de analisar a natureza e a sociedade e forneceram as bases para os pensadores iluministas do século XVIII. Essa mudança na forma de visão do mundo foi acompanhada pelo estabelecimento do método científico. Esse método consistia na observação rigorosa, racional e sistemática da natureza. Os principais pensadores da época. Francis Bacon, filho de nobres ingleses, ocupou altos cargos políticos no governo da Inglaterra, mas o que realmente interessava era a renovação do conhecimento e a fundação de uma nova ciência. Essa nova ciência deveria renunciar aos preceitos da tradução e promover um conhecimento capaz de melhorar as condições da vida humana por meio de um controle cada vez maior da natureza. Uma frase: o homem sábio cria mais oportunidades do que as encontra. René Descartes, matemático e filósofo, é considerado um dos fundadores da filosofia moderna, com sua obra mais importante, Discurso do Método, publicada em 1637. Descartes elegeu a dúvida investigativa como método, construindo um pensamento racionalista centrado no sujeito e não no objeto. Sua famosa frase: penso, logo existo. Galileu Galilei, considerado um dos precursores do método científico, Galileu Galilei nasceu na cidade italiana de Pisa, foi músico, astrônomo e físico. Para Galileu não havia diferença entre corpos celestes e terrenos. Inquisição. O que foi a Inquisição? Foi um órgão da Igreja Católica criada no século XIII, na Espanha, para julgar as pessoas acusadas de não seguir os ensinamentos da Igreja. Muitas dessas pessoas eram condenadas à tortura ou à morte. Os pensadores iluministas. Entre os pensadores iluministas, alguns se destacaram por suas obras e pela relevância de suas ideias. Charles Louis de Secondat, o Barão de Montesquieu,
foi escritor e filósofo. A sua principal obra foi O Espírito das Leis, publicada em 1748, e nessa obra ele defendia a ideia de que a religião e a política não podem ser confundidas. François-Marie Arouet, também conhecido como Voltaire, nasceu em Paris, na França. Em 1734, publicou Cartas Inglesas ou Cartas Filosóficas, defendendo a liberdade de expressão e criticando o absolutismo e o controle que a Igreja exercia sobre a vida das pessoas. Jean-Jacques Rousseau nasceu em Genebra, na Suíça, exerceu diversas ocupações durante sua vida, como músico, secretário e filósofo. Em 1762, publicou o Contrato Social. Nessa obra defendia a ideia de que, para os cidadãos garantirem sua liberdade em sociedade civil, deveria abrir mão de seus direitos individuais em favor da comunidade, onde os bens são coletivos e os interesses são comuns. Denis Diderot nasceu em Londres, na França, estudou teologia na Universidade de Paris, mas não exerceu o sacerdócio. Iluminismo e religião, a crítica à Igreja. No século XVIII, a Igreja foi alvo de severas críticas feitas por alguns pensadores iluministas. Esses pensadores criticavam a superstição, o fanatismo e a intolerância religiosa, pois acreditavam que esses eram os principais obstáculos à construção de um mundo melhor e mais racional. Iluminismo. No livro é o capítulo 4, Ideias Iluministas e Ordem Burguesa, páginas 92 a 105. Vocês vão resolver as 5 questões propostas ao final do vídeo. Primeira questão. Quais os princípios básicos do movimento iluminista? Segunda. Que filósofo iluminista foi o fundador da doutrina racionalista moderna? Terceira. Cite algum dos principais pontos defendidos pelos filósofos iluministas. Cite algum dos principais representantes do iluminismo e suas ideias. Quinta, descreva o despotismo esclarecido de acordo com alguns historiadores.